Então, bom dia, feliz sábado a todos os irmãos. Vamos continuar a nossa mensagem, as mensagens que estão acontecendo da jornada de libertação. E hoje vamos falar sobre liberto do espírito de contenda. Quem vai falar para a gente sobre esse assunto é a irmã Léa Cardoso, do campo do Camap. Seja bem-vinda, irmã. Com você a palavra. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É um prazer estar aqui nessa manhã para compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor, dos seus ensinamentos. Nessa manhã nós vamos falar sobre libertos do espírito de contenda. É um assunto muito amplo, muito vasto. Eu vou tentar resumir o máximo, mas eu já deixo aqui uma dica que realmente, quando estudamos sobre esse assunto, a gente percebe que ele é importante e que deveríamos estar assim, trazendo sempre, né, nas nossas igrejas. Tem um problema. Então, irmãos, aqui no livro de Provérbios, que nós lemos para a nossa introdução, vem falando sobre 6 coisas que o Senhor aborrece, né? E a 7ª, a sua alma, ela abomina. Então, nós vemos aqui que essa 7ª coisa é a contenda. É o que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, é o que espalha, né? É o que planta. Quem semeia, planta. E a alma do Senhor, ela abomina esse tipo de coisa. Porque, com certeza, ele traz um mal muito grande, né? Ele traz uma dificuldade muito grande para onde estiver. Se for na família, vocês já imaginaram uma família quando se reúne e ali foi semeada uma sementinha de discórdia, de contenda, então acaba o clima. A mesma coisa acontece com a igreja, né? Ou então em qualquer local que estivesse esse tipo de comportamento. Mas o que é mesmo a contenda? A contenda é confusão, é briga, é rixa, é peleja, é oposição, é debate, é tudo aquilo que sai de um acordo, né? É tudo aquilo que sai de uma situação que pode ser de união, de harmonia, é tudo aquilo que acaba a harmonia, começa a contenda. E isso é um espírito muito ruim mesmo. A gente sente uma energia muito ruim quando estamos em algum local, seja o que for, que ali tem esse espírito de contradição, né, de contenda, de debate. Mas o que eu quero trazer hoje, nessa manhã, é que a contenda em si, ela não é a real motivação. Porque a contenda, ela nunca vem... hoje eu acordei com vontade de contender, de brigar, ela tem um motivo, ela tem uma motivação. Ela não é a primeira motivação, né? A contenda, ela não é a raiz do problema. A raiz do problema, ela é um outro, são outras coisas. Então, eu posso dizer que o espírito de contenda, ele nunca está sozinho, né? Ele vem, assim, arregado com outros espíritos. E não tem como eu mudar se eu tenho esse espírito de contenda, se eu sou uma pessoa que gosto de debate, de estar contradizendo, de estar me metendo em situações, eu não consigo mudar só porque aqui está escrito que o Senhor abomina. Mesmo eu sabendo disso, sem eu procurar a raiz do problema, sem eu reconhecer, eu não posso mudar. Até porque o ser humano ele tem uma grande dificuldade de reconhecer o que ele é. Às vezes ele faz as coisas, ele provoca, mas ele sempre está procurando ali ganchos, ele está procurando ali situações para se justificar. Eu fiz isso, mas foi porque a pessoa provocou, eu fiz isso porque eu não posso ficar calado, eu fiz porque eu preciso me posicionar, aonde posicionamento é totalmente diferente de contenda, de discussão, de debate. O posicionamento é válido, porém, a discussão em si, o debate ali causado por contendas, esse não. Então, a contenda, ela ela não é a real motivação, ela é um sintoma, ela é um comportamento. Então, a contenda ela é um comportamento provocado por algum sentimento negativo e abstrato. Então, existe um sentimento por trás da contenda. Antes que a contenda aconteça,
existiu ali antes um sentimento que provocou essa contenda. E é isso que eu queria trazer nessa manhã. Não podemos ser livres se não identificarmos a causa da contenda. Por que eu sempre estou envolvido nessa situação? Por que na minha igreja eu sempre tenho alguma dificuldade, um problema? O que motiva isso? Então, aqui a gente não vai generalizar. Eu gostaria que você falasse para você mesmo, estivesse pensando. Eu vou me referir, mas aí você que está me ouvindo, eu gostaria que você colocasse isso para a tua vida. Fizesse uma autoanálise, né? Uma análise do seu comportamento. O ser humano ele é excelente, ele nem precisa fazer uma faculdade para ele poder fazer análise comportamental. Ele não precisa. E a gente consegue fazer isso, certo ou errado, a gente não sabe, mas a gente faz isso direto. Por isso existe esse conteúdo, né? Se alguém me perguntar aqui, fala um pouco da irmã aqui do grupo, talvez eu nem conheça ela, mas eu sei definir algumas coisas dela. Essa irmã, ela gosta sempre de cantar, ela gosta de falar e tal, é assim, sabe? Mas quando é para falar de mim como pessoa, as minhas motivações do meu comportamento, às vezes fica mais difícil. Então, hoje eu gostaria que você estivesse vendo e analisando você mesmo. Por exemplo, uma das primeiras coisas que ocasiona a contenda, que nós, às vezes, nos envolvemos em contenda, é porque nós trazemos esse costume, às vezes, da família que nós somos inseridos. Por exemplo, desde criança a gente consegue ficar ouvindo ali os pais estarem falando sobre algum tipo de debate que eles entraram, e eles começam a contar, e os filhos, as crianças, os adolescentes, geralmente eles estão muito atentos ao que os pais estão falando. Se vocês forem me perguntar as histórias que eu ouvia da minha mãe, da sua infância, da sua adolescência, de como foi sua vida, eu sei contar com riqueza de detalhes. Porque desde criancinha eu ouvia ela contando como que tudo aconteceu na vida dela. E aquilo é muito interessante para a criança. Então, o que ocorre é que muitas famílias ela não têm a descrição de ficar ali entre só os pais sobre a sua vida geral, assim, se ela se mete em alguma situação no trabalho, se envolveu em alguma situação na igreja, ou até mesmo entre o casal, né? Todas as brigas, porque contenda é isso, é briga, eu vou falar aqui na palavra mais comum, todas as brigas se tornam muito acessível a todos da família. Então, a criança já começa a crescer vendo aquilo ali. E, às vezes, o pai chega e conta assim, eu fui lá na vizinha e falei foi mesmo para ela, que ela precisa mesmo fazer assim, assim, porque eu fui lá e ela se calou. Aí, aqui o adolescente, a criança, começa a ouvir aquilo e diz assim, é assim mesmo que tem que fazer. Eu tenho que chegar na minha escola, ou então, quando eu crescer, eu tenho que ir lá e fazer o outro calar. Quando ele vir falar aqui alguma coisa, argumentar, fazer alguma coisa que eu não gostei, eu vou lá e faço, e falo, igual minha mãe e meu pai faz. Então, muitas vezes, irmão, as pessoas que sempre estão envolvidas em contendas, em brigas, em situações, ela traz isso, né, da sua vivência, do seu ambiente. Às vezes a criança é até uma criança dócil, ela nasceu com aquele espírito dócil. Quem que não já conheceu uma criança dócil, amável? E de repente ela se transforma, porque o ambiente ele tem esse poder de transformação. A pessoa ele muda aquilo que é inato na pessoa. O ambiente vai ali transformando. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Aqui você pode dizer, graças a Deus não tenho mais filhos, mas você pode ver que pode ter neto, pode ter sobrinho, e muito cuidado com o que a gente está passando, né? Porque depois fica mais difícil. Aí depois a gente quer que a pessoa se controle. Meu filho é feio ficar fazendo confusão, meu filho não pode fazer isso, nem na igreja, aí vai crescendo um jovem que gosta sempre de estar em debate, sempre o pastor vai falar uma coisa, não concordo com isso, e se levanta ali na frente e tal, e aí depois a gente fica envergonhado, mas não sabe que a gente fez isso lá no passado. Uma outra
forma de ocasionar as discussões desnecessárias, as brigas, as contendas e a falta de maturidade. Em 1 Coríntios 13, 11, Paulo já falava sobre isso, né? Ele disse que nós devemos ter maturidade espiritual, né? Ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, quando nós chegamos a sermos adultos espirituais, a gente tem que parar com essas coisas. Então, nós temos que amadurecer. Infelizmente, a gente vê pessoas de 30, 40 anos na igreja, de batizado. 30 anos na igreja. Um dia desse eu presenciei uma situação. Irmãos, está muito difícil eu vir na igreja. Está muito ruim, porque eu me sinto mal, né? Por causa de situações aqui na igreja. Já pensou? 30 anos de batizada? Cadê a maturidade para não ficar mais absorvendo, né, esse tipo de coisa? Não deixar mais eu ser afetada por uma fala, por um olhar, por uma situação, porque daí é que começa toda a discussão, todas as brigas, todas as contendas. E muitas vezes isso é ocasionado por essa falta de maturidade espiritual. Eu passei aqui, a esposa do pastor não me olhou de uma forma agradável. Essa mulher não vai com minha cara. Aí eu já vou falar para esse, aí esse aqui já começa a ver coisas que não existem, e naquilo ali começa uma discussão, né? Quando a gente vê, já está ali, olha, o burburinho, já está a insatisfação, e é disso que provoca as brigas, as separações, né? É a falta de maturidade. Eu não consigo... Alguém chega e me fala, olha, a irmã falou algo de você. Aí eu já corro, quero tirar satisfação, né? Cadê? Isso é falta de maturidade. Então, um dos maiores problemas da contenda é a falta de maturidade. Então, para você vencer o espírito de contenda, amadureça espiritualmente. Para de ficar prestando atenção no que as pessoas falam, pense e olha para você. Cada pessoa tem suas dificuldades, às vezes a pessoa não está num dia muito bom, por isso que ela não conseguiu nem te dar um bom dia. Às vezes a pessoa está pensando no problema dela tão longe que nem te enxergou nesse dia, infelizmente. Aí por isso eu vou achar que essa pessoa não gosta de mim, já vou fazer um burburinho, já vou fazer uma confusão, já vou fazer uma situação, já vou falar da personalidade dessa pessoa. Nada a ver isso, né? Então, amadurecimento espiritual. A falta de maturidade traz confusão. A gente pode ver também que uma outra causa mais forte das contendas, aí agora eu vou provar para vocês que a contenda ela não está sozinha. Não, essa pessoa gosta de contender, tudo ela implica, ela não está sozinha. Existem coisas por trás. Vamos ver o que está escrito em Tiago 3, e versículo... a partir do versículo 13, é muito interessante, diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então, irmãos, a confusão, a desordem, os debates, as separações, ela é provocada por um outro sentimento, que geralmente ela está ligada à inveja e aos ciúmes. A gente vê isso na vida de Cristo. Cristo, ele sofreu, enquanto ele estava aqui na Terra, um homem maravilhoso que só fez o bem. Não existia ninguém igual a Jesus, ele só fazia o bem, ele só ajudava, ele não falava mal de ninguém, ele não julgava ninguém, ele fazia tudo de melhor. Nunca a humanidade viu ninguém semelhante a Jesus, mas se levantaram, foi a pessoa que teve mais inimigo. Mas por quê? Ele não era uma pessoa que causava dificuldades e problemas, mas, infelizmente, as pessoas, no lugar de sentir amor por Jesus, elas sentiam inveja, elas sentiam ciúmes,
e a gente vê o quanto ele sofreu ali, na mão daquelas pessoas, daqueles líderes, daqueles fariseus, por causa que aquelas pessoas estavam com um sentimento totalmente maligno, porque a inveja, o ciúme, ela é maligna, ela é do diabo, aqui tem escrito. Então, às vezes, um irmão ele está desenvolvendo um trabalho bom na igreja, aí a pessoa fica ali já se sentindo inferiorizada. Ah, irmão faz isso, quer se aparecer. Ai, porque tal e tal. Aí começa a contenda, começa ali as confusões, né? De que espírito é esse? É do diabo. É o Satanás que está usando. Se nós temos ainda essa prática, nós estamos sendo usados pelo espírito de Satanás. E aí nós precisamos realmente de libertação. Quando nós somos livres, então não existe contenda, porque eu sou livre da minha inveja, eu estou sendo livre dos meus ciúmes, eu estou sendo livre da minha imaturidade, eu estou sendo livre daqueles laços familiares que eu trouxe lá do meu ambiente. Então, quando eu me livro disso, eu me torno uma nova pessoa. Por isso que na Bíblia diz que nós temos que morrer diariamente. Eu tenho que morrer para essas coisas para eu me tornar uma nova pessoa. E o mais interessante é que a Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de coisa. Então, eu não posso ir para o céu com isso. É uma bagagem que eu tenho que deixar aqui nesse mundo. Essa bagagem eu não posso levar para o céu, né? Então, o que eu devo fazer para vencer, então, esse espírito? Como que eu devo fazer para vencer as contendas? Em primeiro lugar, o autoconhecimento. Pense mais sobre você mesmo, sobre o que você fala, sobre o que você faz. Para de pensar em qualquer pessoa ao teu redor. Para de pensar como se porta a mulher do pastor, como se porta aqui a outra pessoa, a líder de tal coisa, como é que é a irmã Alexandra da oração, será que ela é isso mesmo? Será que essa mulher é o que ela diz? Será que ela ora tanto como ela incentiva? Ou então ela ora além da conta? Vamos parar de ver isso, pensa em ti, pensa em você, faz um autoconhecimento. O que me provoca essas insatisfações? O que me provoca isso? Aí depois que você fizer esse autoconhecimento, essa reflexão, aí fica mais fácil de você reconhecer que você precisa de libertação. Não adianta eu estar aqui nessa madrugada, ter acordado do meu sono, achando que eu tenho que orar. Deixa eu ver um nome aqui de um irmão que está aparecendo na minha tela. Para a irmã Márcia Santos se libertar da contenda, digamos. Não, essa madrugada eu tenho que orar para mim me libertar de todos os espíritos que me provocam a contenda. Porque, como eu já falei no início, a contenda em si é apenas um comportamento, é um sintoma. É igual eu querer me livrar da febre tomando só analgésico. Eu tomo analgésico para a febre, ela passa, amanhã ela volta de novo. É igualzinho eu orar só para mim me livrar da contenda. Eu me livro hoje, mas amanhã eu caio novamente, porque eu tenho que tomar o remédio para a raiz do problema. E a raiz do problema das contendas, eu volto a falar novamente, é a imaturidade, é o ciúme, é a inveja. É esses espíritos que ocasionam. E então nós devemos fazer o quê para se livrar? O autoconhecimento. Eu preciso ser liberta. Será que eu não tenho ciúme? Um pouquinho? Daquela irmã? Será que eu não me sinto assim, um pouco inferiorizada quando ela está ali, né? Será que eu não tenho uma inveja, né? Será que eu não sou muito sentimental? Tudo me ofende? Então, eu preciso conhecer. Depois que eu conheço, eu vou quebrar esse ciclo através de Cristo, através da oração, através do jejum, uma coisa persistente. O conhecimento já é 50%, e o restante Deus faz por nós quando nós oramos específico. Senhor, tira isso de mim, né? Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não quero ser aquela pessoa que sempre está envolvida no debate, na confusão. Eu não quero ser aquela pessoa que sempre é vista, que ela sempre está ali insatisfeita, né? O espírito de insatisfação, nada agrada, sempre tem uma coisa que está deixando a desejar. Então, vamos pedir a Deus que Ele nos dê esse espírito, né? E o amadurecimento também. E o mais interessante é que Jesus,
quando alguém vinha fazer esse tipo, queria envolver Jesus nesse tipo de problema, a gente estudou na lição aí passada, que quando os discípulos de João vieram trazendo assim questões junto com os discípulos de Jesus, o que Jesus fez? Jesus foi lá? Ah, não, vou provar aqui que os discípulos de João, olha, já chegou o tempo de vocês. Eu que sou Cristo agora, é eu que vou fazer o trabalho. Pronto, acabou. Não, Jesus não discutia. Esse é o grande problema. Às vezes, você nem é o causador da confusão, mas você quer se justificar demais. E Jesus, ele não fazia isso. O que Jesus fazia? Ele saía de cena. Na psicologia, a gente usa um termo que se chama esquivo. É sempre quando alguém ele sai da cena do conflito. Então, aqui eu tenho um conflito, aqui que eu tenho certeza, antes que aquele conflito chegue ali no seu auge, eu estou percebendo, que todo mundo percebe, né? Os rumores do conflito, então o que eu faço? Eu já saio de cena. Eu já me esquivo. Eu já não quero que aquele conflito ocorra e eu seja inserido naquilo. Então, era assim que Jesus fazia. Estava com grande dificuldade aqui em uma cidade, ele saía e ia para outra. Ali, nunca ele discutiu, nunca ele foi lá argumentar, se defender. Jesus não praticava autodefesa. Jesus não ia lá bater boca com as pessoas, mostrar, provar que ele estava certo. Não, ele simplesmente ele desaparecia ali daquele local, deixava as coisas esfriar, deixava as pessoas esquecer aquilo, depois ele retornava porque o seu foco era o seu trabalho, que ele tinha que realizar aqui nesse mundo. E é isso que deve ser também em cada um de nós. E para concluir, eu gostaria de ler o que está escrito em Filipenses 4:8, que é exatamente isso que deve ocupar os nossos pensamentos, né? Nós teremos que deixar isso do diz que me diz e de querer ter razão, né? De ter a última palavra, de fazer todos se calarem. Nós devemos colocar para a nossa vida o que está escrito em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Usa essa regrinha. Se nada disso entra aqui, então não entre nisso também. Não faz parte de você. Faz igual Jesus, né? Usa o esquivo, sai de cena. Que Deus possa nos abençoar para procurarmos cada vez mais o amadurecimento espiritual. Tudo começa aí. E que o Espírito Santo possa expulsar, né? Todo outro tipo de espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém.